Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo irei explicar a vocês os diferentes métodos de classificação, utilizando como exemplo o mapa de casos acumulados do Covid aqui no Brasil, que eu ensinei a vocês a como fazer. Para a gente ver as diferentes classificações, a gente vem em Simbologia, em Graduate Color e aqui em Classificar. Eu vou explicar primeiro essa, que é o intervalo geométrico que eu utilizei para fazer esse mapa, onde o intervalo geométrico garante que cada intervalo de classe tem aproximadamente o mesmo número de valores dentro de cada classe e que a alteração entre intervalos seja consistente. Nem preciso mostrar para vocês, que vocês já sabem. Agora vamos nos outros. No manual ou quebras manuais. Aqui na classe não dá para mudar, porque como que eu estava no intervalo geométrico com 5 classes, então já coloco como 5. Esse tipo de classificação é se você deseja definir suas próprias classes. Você poderá adicionar manualmente as quebras de classe e configurar intervalos de classe que são apropriados para seus dados. Por exemplo, aqui começa no 452. Então, eu digito aqui 452. Aqui eu não quero esse número, eu quero 1000. Aqui, não quero esse, eu quero 5000. E aqui, eu quero 10. O último sempre vai ser o máximo. Ok, e eu aplico, para vocês verem como que ficou. Com eu alterando conforme eu queiro. Vamos na outra classificação, que é o intervalo igual. Intervalo igual, o que seria? Divide os intervalos em tamanhos iguais e é melhor aplicar intervalos de dados conhecidos, como porcentagens e temperatura. Ok? Aplicar. Ficou só em 3 cores, porque não é temperatura e não é porcentagem. No outro, intervalo definido é quando classifica pelo tamanho do intervalo. Exemplo, de 200 em 200 habitantes, que no meu caso é esse número, então vai ser esse número por esse número. Esse vezes esse dá esse, vezes o outro que dá esse e assim por diante. Ok, vamos aplicar. Também só ficou em 3 cores. O outro. Quantile. Método quantile. São faixas de valores que abrangem aproximadamente o mesmo número de elementos em todas as classes. E se você precisar ter o mesmo número de locais ou valores em cada classe, você deve utilizar esse método, quantile. Ok? E aplicar. Ficou colorido, ficou parecido com o do intervalo geométrico que eu utilizei. Aí vocês vão vendo as diferenças de cada classificação. As quebras naturais são baseadas em agrupamentos naturais inerentes aos dados. E essas quebras de classe agrupam valores semelhantes e que maximizam as diferenças entre classes. Por exemplo, a altura de árvore em uma floresta nacional são identificadas. Vamos ver? Também está colorido, mas não é apropriado para esse mapa que eu fiz e estou utilizando como exemplo para vocês. Intervalo geométrico, já expliquei. E por último, o desvio padrão. Desvio padrão mostra a você
quanto o valor de atributo de localização varia a partir da média e podem ajudar a te mostrar quais locais estão acima ou abaixo de um valor médio, tal como ao visualizar a densidade de população em uma área fornecida ou comparar a taxa de execução de hipoteca em todo o país. Já mudou até a rampa de cor. E a gente põe em aplicar. E esses são os métodos de classificação. Eu espero ter ajudado vocês a compreender quando e como utilizar cada método. E espero vocês no próximo vídeo.